Bom, eu não consigo iniciar esse vídeo sem ser bíblico, mas quero fazê-lo de modo responsável, para que você tenha conhecimento e tenha clareza do que está acontecendo. Preciso então começar citando as palavras de Jesus em Lucas, quando o Senhor está mencionando para os discípulos eventos que servirão como sinais de sua volta. Do segundo grande evento, primeira vinda do Senhor, nasceu de modo virginal de Maria, pagou pelos nossos pecados, comprou toda a nossa injustiça, pagou pelos nossos pecados, venceu o diabo na tentação, venceu a morte, ressuscitando ao terceiro dia, fez os seus discípulos, deixou o seu legado com os seus 12 discípulos, né? Judas Iscariote foi substituído, Paulo espalhando e disseminando o evangelho entre os gentios, o evangelho chega a todas as nações da terra, então vem o fim. Mas enquanto o fim não vem, nós olhamos para os sinais, né, que apontam para o segundo evento, que é a volta do Senhor Jesus. Depois do evangelho do reino ser anunciado em todo o mundo, virá o fim. Então, o Senhor Jesus, orientando os discípulos, ele disse que em Lucas 21, Mateus 24, e também no evangelho de Marcos, Jesus vai falar sobre o sermão profético. Lucas 21, ele diz assim, versículo 11, haverá grandes terremotos, fomes e pestes ou pestilências em vários lugares e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Ora, a nossa maior expectativa deve ser a volta do Senhor Jesus. Porém, não devemos ter sempre um olhar alarmista sobre tudo, tampouco uma visão escapista para sairmos a qualquer custo desse mundo. Porém, devemos sempre pedir ao Pai que nos livre do mal. E, enquanto estivermos aqui no mundo, possamos fazer a diferença, a fim de apresentar o caminho da eternidade para quem está perdido. Foi o Senhor Jesus orando lá em João 17, ele fala isso, Pai, eu peço que não os tire do mundo, mas livre-os do mal. Né? Então, nós, livrando-nos do mal deste tempo, que toca principalmente as mentes, aprisiona a alma e submete o espírito à condenação eterna, nós podemos oferecer para o mundo a redenção, certo? O caminho da redenção. Então, diante deste panorama aqui, sabendo que tudo vai apontar para o povo de Deus, para a Igreja de Cristo, os sinais do que ele disse que antecederiam a sua volta, eu quero comentar sobre este assunto aqui. Porque as pessoas me marcam, pedem meu posicionamento, meu comentário, né, para dar um certo norte, dar um senso de orientação e fazer essa sincronização com a escatologia. Então, eu não tenho a visão escapista, eu quero me tira daqui, me tira daqui, me tira daqui. Né? Isso não está no meu controle. O que está no meu controle é o viver plenamente, decidir viver plenamente aqui, enquanto o Senhor não vem. Há um problema que foi encontrado na Índia, na verdade, aconteceu no dia 21, está sendo aí alertado no dia 22 e 23 para o mundo inteiro. Um vi.rus, um problema, vi.rus, não vou falar tudo aqui, a palavra tem que usar sinônimo, colocar ponto para não termos o alcance do vídeo reduzido. Inclusive, para ampliarmos o alcance desse vídeo, o seu like e a sua inscrição são bem importantes. Esse problema que foi detectado lá na Índia agora, no dia 21 e 22, ele eliminou um jovem, um adolescente, 14 anos, e cerca de 200 pessoas que tiveram contato com este jovem estão sendo monitoradas, estão criando medidas de contenção para que esse problema não se espalhe, porque esse problema ele é incurável. Essa notícia está em vários portais, eu vou citar dois para vocês e já menciono os internacionais, os mundiais, como Reuters, Associated Press, mídia global, mídia nacional, Terra Brasil Notícias, UOL e outros. Diz assim, Nipah, que é o nome, né, do problema, vi.rus, incurável, elimina adolescente na Índia e acende o alerta no país. Estamos falando de uma superpopulação, um país, né, com população em casa de bilhão, com muitos problemas dessa ordem, com histórico, né, seja de medidas sanitárias, de tratamento, acesso à saúde e etc. Então, o potencial deste país de promover a próxima pan.d.me é muito grande.
Se depender, inclusive, dos globalistas, se depender das agências que trabalham nessa pauta de saúde, da própria Organização Mundial, a próxima pan.d.mia é questão de quando, não é se, porque eles já têm clareza de que haverá uma próxima. Olha, 2020 até 2022, quase 23, o mundo foi bagunçado. As pessoas perderam entes queridos, né? Medidas arbitrárias, controladoras, empresas quebraram. As pessoas estão com um problema de ordem psicológica até o dia de hoje, 2024. Então, as agências, né, figurões aí, filantrocapitalistas, estão pregando a ideia de que nós enfrentaremos a questão de, pode ser há pouquíssimo tempo, daqui para frente, uma próxima pan.d.mia. Então, quando a gente olha para isso na Índia, o exemplo da China, recentemente por causa do CVD, a gente toma um susto, as pessoas ficaram preocupadas. Então, 200 pessoas, mais ou menos, tiveram contato com esse garoto na Índia, que se foi com esse V.Ruj, estão agora em estado de alerta por causa justamente desse problema, né, desse patógeno. Ele é categorizado como um patógeno prioritário, dado o seu poder, né, a sua letalidade, e também ainda é um pouco desconhecido. Esse problema, esse Nipah, ele foi descoberto, se eu não me engano, foi no final da década de 90, lá na Malásia. E alguns outros países ali, principalmente do Sudeste Asiático, do Sul da Ásia, por exemplo, Bangladesh, Singapura, Índia, também já apresentaram, né, histórico desse problema, e por medidas seríssimas de contenção, eles conseguiram impedir o contágio, né, a maior proliferação e por aí vai. Então, a própria Organização Mundial, né, a OMS, diz que tem um período aí de incubação, cerca de 4 até 15 dias desse problema. Então as pessoas viram este fato agora na Índia, desse jovem, mais de 200 pessoas que eles estão buscando identificar quem teve contato, né, fazer aquele cruzamento de informações de geolocalização, porque o risco disso se espalhar é muito grande, mais dado uma população como a Índia. E tem um outro fator, fator globalização. Né? Nós pensávamos no problema do CVD, a globalização fez isso, né? O deslocamento de pessoas, de produtos, acaba espalhando. Hoje o mundo, as fronteiras são globais, né? Tudo muito próximo, por causa do deslocamento, aeroporto e etc. Então, o risco disso aqui é grande. Porém, para o Brasil, objetivo para a gente aqui, para poder concluirmos o vídeo, o risco para o Brasil é muito pequeno. Primeiro porque foi identificado, estão criando medidas de contenção, e não é a primeira vez que identificam uma pessoa com este problema. Tá? Não é a minha área de dominância, a área de saúde, mas estou tentando ser o máximo responsável e diante das fontes jornalísticas e o que foi analisado até aqui. Então, apesar da seriedade e do potencial pandêmico deste Nipah, deste problema, o Brasil não está numa linha, né, crítica e etc. Então, é um V.Ruj com potencial, né, global, é dito incurável, atinge diretamente o cérebro. Na verdade, já há um tempo nós estamos vendo isso. Por exemplo, no ano passado, 2022, 2023, sempre falavam sobre a tal da ameba comedora de cérebro, é um negócio meio, né, apocalíptico falar sobre isso e tal, mas eram questões África, né, eram coisas mais pontuais, teve ali uma suspeita na Europa, Espanha e tudo mais, uma suspeita Brasil, mas nada muito concretizado. Bom, daqui para frente nós vamos volta e meia ter que lidar com isso, e eu estou aqui justamente para trazer essa informação para você, para tranquilizar seu coração, embora, né, esse problema seja seríssimo, mas não tem muito risco, oferece muito risco aqui no Brasil, tá? Bom, senhoras e senhores, eu vou parar por aqui, volto depois trazendo mais alguns comentários, né? Vamos olhar para tudo isso com muita calma e tendo convicção de que esses problemas iriam surgir, né? O texto de Lucas 21 nos apresenta que serão dias de espanto, mas que nós devemos ter clareza olhando, né, para o que está diante de nós, que é o prêmio da soberana vocação, que é a volta do Senhor Jesus, nos encontrarmos com Ele nos ares, né? Que o Senhor te abençoe, espero que tenha te orientado e esclarecido sobre essa informação tão importante. Paro por aqui, compartilhe, um abraço, tchau, tchau.